a gente começa a série Mensagem para Você, baseado nas cartas, nas epístolas do Novo Testamento. Deixa eu dar uma dica. Eu vou colocar o mais rápido possível esses textos para a gente no Instagram, porque para você ter um aprendizado legal, para você chegar a uma reflexão legal de um texto, de um livro, é importante que você leia ele todo. Principalmente uma carta. Você aí, lembrando aqueles tempos ainda que a gente recebia cartas, mandava cartas, você lia pedaços das cartas? Não, é claro que não. Você abria a carta, chegava a carta do namoradinho, da namoradinha, né? Ah, chegou a carta, pá! Você abria, eu tô aqui imaginando como é que foi lá quando o seu Vanderlei em Itararé, aquele tempo que era só sinal de fumaça, mandava ainda as mensagens ali para as namoradinhas, tal, né? O seu Vanderlei tá aí com a gente, né? Como é que era isso, né? Eu me correspondi com amigos, com namoradinhas por carta. Pô, quando a gente via a carta, vinha com selinho e tal, a gente abria e lia como? Lia ele todo. E uma carta da Bíblia é do mesmo jeito, você precisa ler ela toda para entender tudo o que está acontecendo. Fica essa dica. Por isso que na imagem vem então para a gente que mensagem para você está em Romanos. E o texto que nós escolhemos para hoje, para a gente bater um papo, é Romanos 12, de 1 a 5, 5 versículos apenas. E fala mais ou menos, fala assim, ó, vou ler para vocês. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Alguém pode ler aqui de repente assim isso e falar assim, pô, sacrifício vivo, culto racional. Quem escreveu isso para quem? Paulo escreveu para os irmãos em Romanos. Quem são esses caras? Calma aí, a gente chega lá. O que é importante é que, assim, portanto, então quer dizer que Paulo está concluindo já um pensamento, né? Por isso que é importante ler o todo. E quando ele fala que ele roga, ele pede pelas misericórdias de Deus, é que quem está lendo precisa levar em consideração as ações graciosas que Deus tem feito para com o todo. E não somente com um núcleo, porque Deus não é segregacionista, né? Deus não é separatista, Deus é inclusivo, é Deus de todos, mesmo, até daqueles que nele não acreditam. Vai por mim, ele é Deus deles também. Então ele está chamando a atenção desses caras. Olha, pelas ações que Deus tem feito, graciosas por nós, rogo que vocês tenham a vida de vocês como um culto, um sacrifício vivo. Esqueça essa história de sacrifícios de animais. Não, não. A sua vida é um culto. É isso que ele está falando aqui. Vamos lá. Aí ele continua. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa palavra amoldem é a ideia de uma forma. Sabe aquela brincadeira de criança de abrir a massinha, colocar o copo, desenhar, né? Sair o desenho, a gente tem as forminhas para fazer coração, florzinha da massa e tal. É exatamente isso. Olha, não ganhem a forma do mundo a ponto de vocês não conseguirem ser críticos. Como assim críticos? Assim, de vocês se misturarem e não conseguirem ser críticos de saber se vocês estão certos ou estão errados. Prestem atenção nessa palavra. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. E o que é espiritualidade se não transformação de dentro para fora? Aquilo que nós fazemos de um relacionamento, e aí espiritualidade cristã, de um relacionamento íntimo com Deus, que causa transformação de dentro para fora. Continua.
Isso que é legal também aqui, né? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é, para que nós criemos maturidade de receber as ações que Deus tem trazido a nós, porque todas elas cooperam para a nossa salvação. Isso é maturidade. E eu sei que é difícil falar sobre isso, porque é difícil de encarar isso diante da dor, diante de algum tipo de perda, de sofrimento e etc. Mas o texto está pedindo outras coisas aqui e a gente vai continuar. Pois pela graça me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. O que Paulo está falando aqui assim é mais ou menos assim, olha, eu como apóstolo, como alguém mais experiente, ouçam isso. É isso que está na carta. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Não se achem. Não achem que vocês são mais especiais. Não achem que vocês são tão bons que Deus tem que te aceitar. Não achem que vocês são tão bons que Deus tem que retribuir vocês. Não achem que vocês são melhores do que outros, mais especiais do que outros. Pelo contrário, sejam humildes e encarem como vocês são iguais a todos e Deus ama a todos igualmente, inclusive aqueles os quais você não gosta e aqueles os quais você não queria ter por perto e que até mesmo não querem Deus por perto. Olha aí. Tem a ver com tolerância, né? Mas vamos lá. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. E aí vem esse paralelo, a metáfora, né, entre a comunhão e o corpo. Isto é, olha, Marco Aurélio, ele não é parecido com Cristo Jesus por conta da sua forma física, sua forma humana. Ele é parecido com Jesus porque junto com outros diferentes, somam e formam uma unidade. Nas suas diferenças, somam e formam uma unidade. Isso é comunhão. Cada um tem um papel, cada um tem uma função. No entanto, essas funções só têm sentido quando elas estão juntas, quando elas cooperam umas com as outras. Ok. Esse é o nosso texto. E aí fica com vocês aí me ajudar. Porque a primeira pergunta que vem é: qual é a mensagem? Qual é o assunto? O que veio para você quando você leu esse texto aí? Qual foi a mensagem? Qual foi o assunto que veio para você? Eu vou esperar você mandar aqui para mim a sua interação, você dizer o que foi que você entendeu desse texto. Qual foi a mensagem que Paulo trouxe para você? O que ele quis dizer para você? O que você entendeu? Qual era o assunto que ele estava tratando com você? O que foi que veio aí? Tomar um cafezinho. E aí, também, a gente tem 3 perguntas, né? Qual o pedido, o que precisa ser corrigido, o que Paulo está dizendo que precisa ser corrigido, o que o Espírito Santo, através da palavra de Deus, está dizendo para mim e para você que nós precisamos corrigir. E terceiro, o que esta mensagem tem a ver com você? Vamos lá. Tá aberto aqui para você falar, porque senão vai ser um monólogo e a ideia da live é que seja um diálogo, né? Óbvio que eu tenho as minhas percepções aqui para colocar, claro. Mas eu também quero ouvir, ver, ler, compartilhar a sua. Mas qual é a mensagem? Qual é o assunto do texto? Muita gente acha difícil chegar nisso, mas essas 3 perguntas ajudam a gente entender um texto de cartas do Novo Testamento. A mensagem
talvez central desse texto seja: Deus age para salvar qualquer pessoa. Deus, ele não age a fim de segregar. Deus age para salvar qualquer pessoa. Não importa quem, não importa como ela é, não importa as suas preferências, não importa onde ela está vivendo, nem geograficamente, nem ideologicamente. Deus age para salvar qualquer pessoa. E isso talvez seja difícil para a gente, né? Ver o inimigo sendo salvo, né? Sei lá, tem várias formas aí da gente encarar isso e se relacionar com isso, né? Também dentro desse assunto, opa, a Fabiana está dizendo que mandou errado as carinhas. Talvez ela achou graça em alguma coisa aí, né? Eu pensei. Mas ainda dentro dessa mensagem, o assunto, né? Minha vida é um culto. E a nossa comunhão é o templo, é a igreja. Porque existe mesmo essa ideia de que a gente precisa ir à igreja, um lugar, né? A gente precisa ter uma nave, né? Uma basílica. E é isso que é o culto, isso que é o que a gente vai oferecer a Deus, aquele tempo, aquele momento. Não, é a minha vida. A minha vida é uma oferta a Deus, né? Aí a Fabiana mandou que o assunto, a mensagem aqui é Deus é misericordioso. Faz parte dessa ideia de que Deus salva qualquer pessoa. Eu não gosto muito de falar assim, mas é qualquer tipo de pessoa, né? Qualquer raça, qualquer pessoa. A Sônia disse que o assunto é Deus, eu e você. Exato, comunhão. O Zé Dilson mandou, é ser uma grande família. Essa família é muito unida. Daí vem aquele tipo, né? Tem que aceitar qualquer um. E isso vale, né, Zé? Tem que aceitar o genro, que é lá Augustinho, a nora, que é Bebel, e etc. É mais ou menos isso mesmo. É um lugar da reunião de pessoas imperfeitas, essa família, né? A família de Deus. Por isso que eu faço parte, e Deus chama a mim e a você para fazer parte dela. É o lugar de pessoas imperfeitas. Estou fazendo propaganda do livro também, né? Vocês sacaram. Marketing. Tenho estudado isso. Mentira, brincadeira. Vamos lá então, o que mais? Qual é a mensagem, qual é o assunto aí do texto que a gente leu que você quer compartilhar? Mas o texto tem um pedido. O texto tem um pedido, ele tem um clamor, uma mudança, uma transformação, né? Ele pede isso. Qual é o pedido? O que precisa ser corrigido? Que o texto está dizendo? O texto está dizendo que a gente precisa de transformação. Marco, como assim transformação? O que é transformação? Da onde vem isso? A palavra transformação na Bíblia tem a ver com dar meia volta e ir na direção contrária. Olha, eu estava indo por esse caminho, por essa direção, e Deus está dizendo que eu preciso retornar, virar, mudar a rota. Porque nesse caminho eu erro o alvo, né? Então, buscar essa transformação é isso, olhar para mim e dizer assim, eu não sou bom o suficiente, eu não estou pronto, né? E Deus não deve nada para mim, quem deve alguma coisa sou eu a Ele, né? Nessa ideia. A Ana disse aqui que é humildade. E aí já entrou o Jonas aqui. Como apresentar a Deus nossa vida? Talvez seja esse o assunto, a mensagem, né? Como é nosso culto do dia a dia? Quais são nossas falhas? O que estamos construindo e cultivando perante Deus? Isso mesmo. A ideia é essa. Qual é o pedido? Como que a gente tem entregado os nossos dias, o nosso dia a dia a Deus? Esse é o nosso culto. O que a gente tem feito no nosso dia a dia que honra, glorifica a Deus, né? Que tem a ver com
como é que eu recebo o que Deus está fazendo na minha vida? Como eu recebo Cristo Jesus? Como eu recebo que Deus salva qualquer pessoa? É essa a ideia. Minha mãe está comigo e falou que o amor supera tudo e o perdão também. Sim, claro. Mamãe está certíssima, Fabiana. Mas é óbvio que isso é um grande exercício, porque só dizer que o amor supera e o perdão libera, né? Mas é um exercício perdoar. O que é perdoar? Não é esquecer, mas é não querer se vingar, né? O amor é fazer ao outro, não é sentimento, né? Eu postei isso essa semana. Não é sentimento, é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, né? E sem desejar troca, hein? Vamos lá. Então o pedido é exatamente esse. Como nós temos nos apresentado, como tem sido o nosso dia, como que a gente recebe o que Deus traz para nós. Minha vida é um inferno, esse dia é tão insuportável, eu não queria estar aqui. São coisas para a gente pensar. Por isso reflexão, nesse momento, traz também à tona a nossa espiritualidade. Que mais? Que mais que você tem, que você vê aí que é o pedido do texto para nós, né, para ser corrigido? A Ana está dizendo que é um exercício muito difícil, em alguns momentos. Em todos os momentos. Para mim é um exercício diário, de paciência, porque nós somos falhos e a gente vai cair naquele esquema de lamúria, lamentações, etc. Né? Qual é o culto da nossa vida ou da minha vida? Realmente precisamos fazer esse exercício. Sim, como tem sido esse culto exato? Como que eu tenho entregue esse culto todos os dias? Volto a dizer, o que Paulo está dizendo aqui vocês não precisam ir para o templo entregar o culto. Sua vida é um culto. Como isso tem acontecido? É transformar e renovar a mente diante de cada situação para experimentar a vontade de Deus para nós. Muito bem, dona Sônia, é isso mesmo. Essa busca por essa transformação, por entender o que Deus está fazendo em mim, em você, no dia a dia, no nosso cotidiano, é que vai nos levar a entender quão boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus para nós, porque ela é transformadora e o que Deus quer de nós é comunhão, relacionamento, salvação, né? Quer que nós sejamos mais parecidos com Cristo Jesus. A última pergunta é: o que esta mensagem tem a ver com você? O que essa mensagem tem a ver com você, pessoalmente? O que é esse assunto, a mensagem que o texto trouxe para você? O que ela fala para você? O que ela tem a ver? Muitas vezes a gente lê um texto, explica ele tão bem, né? Tira ensinamentos, e não só da Bíblia, qualquer livro. A gente se surpreende com aquilo, mas a gente não coloca em prática. A gente não traz para nossa mente, para o nosso coração, e aquilo ficou somente na teoria. Talvez a gente até se lembre em algum momento. Mas o que tem a ver isto que nós lemos, que nós estamos conversando com você? Esse é o exercício desta tarde que eu quero com você fazer. Maior, né? O exercício maior. Talvez essa mensagem esteja respondendo o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo na sua vida. Por que é que você tem que olhar para o seu dia como um culto? Porque talvez você esteja tão insatisfeito com o seu trampo, com o seu casamento, com a sua forma de reagir a algumas coisas, e Deus está chamando a sua atenção para transformações. E não somente da sua vida, mas de tudo ao seu redor. Principalmente se você conseguir ir na direção do coração de Cristo Jesus, entendendo que se o seu trampo está ruim, é uma análise pequena aqui só, para a gente entender mais ou menos esse mecanismo. Talvez Deus esteja chamando você para olhar como Cristo,
pode usar você naquele ambiente ruim. E talvez seja um momento da gente dizer, esse ambiente não dá mais para mim. Porque em Cristo eu não consigo mais expressar Cristo aqui. E aí eu confesso para você, eu já pensei milhares de vezes isso no meu emprego, né, na minha caminhada. Talvez esse seja o exercício desta tarde. Talvez responder exatamente como Jonas disse aqui, qual é o culto? Como é a minha vida? Como é esse culto a Deus? O que eu tenho entregue a Deus? Nas nossas atitudes, nos nossos vícios. Ah, mas vício não agrada a Deus, Marcão. Exato. E vícios que detonam, vão trazer deterioramento à minha vida, à sua vida, né? Vão deteriorar relacionamentos, vão deteriorar a paz. Cara, o que essa mensagem tem a ver contigo? Essa mensagem diz que realmente tenho esquecido que meu dia a dia é culto, que tenho entregado, e não só aquele no templo. Preciso melhorar esse culto. Ótimo. Precisamos melhorar esse culto. A gente precisa encarar a nossa vida como esse culto. O meu corpo como templo, como lugar da presença e como um agente de Cristo Jesus aqui. Talvez outra questão aqui da mensagem é: desejo transformação, mas eu quero mudar? Se Deus está pedindo para eu mudar, mas Deus, eu não quero mudar isso. E aí? E aí é o seu relacionamento com, né, é o seu autoconhecimento e o conhecimento com Deus, o conhecimento de Deus, que vai ter que trazer essa resposta para você, cara. Se é Deus mesmo que está incomodando você para fazer essa mudança, Cristo Jesus morreu na cruz para você, para que você entenda que você é livre para isso. Para que você entenda que você é livre em Cristo Jesus para escolher principalmente o certo. Exato. Escolher principalmente o certo. Escolher agradar a Deus, escolher ter uma vida que traga paz, que você se liberte, jogue fora aquilo que traz dificuldades, que tira a paz, que deterioram sua vida, sua saúde. Caminha aí. Talvez esse texto esteja trazendo para mim, para você, que aceitar aquilo que Deus está trazendo como ações na nossa vida chama-se maturidade. Pô, Deus está fazendo isso em mim para me levar a algum lugar, a algum patamar. Então, maturidades, uma vez eu ouvi isso do Russell Shedd, na CEPAL, ele falou que maturidade não é sinal de barba branca, né? Nem de cabelos brancos ou falta de cabelo. Maturidade é você entender o seu papel, a sua função no lugar onde você está e não desejar mudar de lugar, mas talvez permanecer e mudar o lugar. Isso é maturidade. O trampo está ruim? O casamento está ruim? E aí? Gostei do final do texto, não se achar melhor que ninguém. Também, exato, mudanças. Será que o texto não está pedindo, não tem a ver comigo, com você, nossa postura? O texto não está, o Espírito Santo não está trazendo para mim, para você, que nossa postura, nós acabamos nos achando melhor do que os outros, mais completos do que os outros, mais bons do que os outros, então Deus tem que nos favorecer mais do que a outros? Como assim? Se Deus é Deus de todos? E aí? O que mais você tem para dizer aí? O que mais você tem para a gente bater um papo aqui? 17 horas e 39 minutos. O Zoom caiu, a gente só ficou no Instagram. E aí, você? O que você achou desse bate-papo hoje? Como que foi para você essas 3 questões? O que ela trouxe para você além? Se você gostou desse bate-papo, se você acha que
pode dar coraçãozinho aí, enche aqui de coraçãozinho para a gente entender aonde a gente já chegou. Se você quer dividir mais alguma coisa aqui, coloca aí nos comentários, divida conosco. A gente vai fazer aí se for uma pergunta, se for possível responder, prometo fazer. Se for algo que a gente precisa deixar para depois, ok. Mas se você quer dividir mais alguma coisa, mais algum sentimento, mais algumas impressões, este é o momento. Fique à vontade. Se você sentiu que a gente chegou no final, entre aspas, daquilo que o texto tem para nos acrescentar, é isso aí. Enche de coraçõezinhos e a gente vai partir para o final da nossa live. Cara, que bom que vocês estão aqui, que bom que vocês ficaram com a gente, permaneceram aqui, mas melhor ainda que vocês interagiram, e eu espero que todo esse conteúdo que nós dividimos, você esteja compreendendo que é o próprio Deus, através do Espírito Santo, que tem trazido essa reflexão, buscado em mim, em você, essa espiritualidade, esse conhecer-se, né? Conhecer a Deus e então passamos a nos conhecer mais ainda, né? E daí somos motivados aí a responder as perguntas do que precisa ser corrigido e que tem a ver essa mensagem comigo, tá bom? Não se esqueça que ao terminar aqui vai rolar o post do nosso livrinho. Sim, o que eu gostaria com isso, que a gente aumentasse os nossos seguidores, para a gente poder compartilhar isso com mais pessoas. O que você tem que fazer lá no post do livro? Você tem que ser seguidor aqui do canal Reflexão Espiritualidade aqui no Instagram. Você tem que curtir, marcar um amigo. E se você quiser mandar no direct aí para as pessoas, para que elas também participem. E daí no dia 15 de outubro, acho que é a quinta-feira, dia 15, não é isso, Mel? Você que é minha assessora para agendas. Hã? Ela não me respondeu, mas é. E aí, dia 15 de outubro a gente vai sortear esse livro, tá bom? O Jonas mandou aqui, ó. Me parece tão mais fácil e gostoso aquele culto do templo que louvamos e nós entregamos a Deus. Porém, precisamos sim entender e melhorar o culto do dia a dia. Sim, Jonas. Sim. É gostoso, nós gostamos, faz parte para algumas pessoas, né? Para nós aqui pelo menos, da cultura de algumas pessoas. Ir na igreja e tal. Mas assim, a gente precisa levar esse texto a sério, lembrando que não é só aquilo culto. Aquilo chama-se culto público, né? Mas é o todo é o culto, a minha vida é o culto, a sua vida. E quando nós estamos juntos, cara, nossa vida é um culto. Por isso é tão importante que a gente cuide daquilo que a gente também partilha um com o outro, que nós sejamos bênção um para o outro, né? Mesmo que isso queira dizer que eu tenha que ser confrontado com você, ou você me confrontar em alguma coisa, ou outra pessoa, né? Você me entendeu? Fechou? Então vamos orar. Quero orar com vocês aí pra gente fechar esse momento aqui, pode ser? Valeu? Obrigado então e espero que Deus continue cuidando de cada um de vocês, de nós. E que a gente esteja cada vez mais próximo do coração e do desejo de Cristo Jesus para nós, tá bom? Deus, muito obrigado por essa tarde, pelo confronto da Tua Palavra conosco. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem trazido a nós a possibilidade de nos conhecermos um pouquinho mais diante dessa reflexão, diante da interiorização desse texto, mas mais que isso, nós possamos conhecer a Ti e assim, então, respondermos aquilo que o Senhor quer de nós através da mensagem da Tua Palavra. Continua alimentando o nosso coração, continua alimentando, ó Deus, este momento, para que nós saiamos daqui cheios de Ti e mais parecidos com Jesus, e que o Senhor Jesus seja realmente Salvador das nossas vidas.
Muito obrigado por Jesus ter morrido por nós na cruz e todas as ações que o Senhor tem feito para nos aproximar de Ti. Que a gente aprenda a ver isso no nosso dia a dia como um culto para a nossa vida como um culto para o Senhor. Fica conosco, abençoa esse final de semana, abençoa a família de cada um aqui, abençoa o feriado, que seja um momento de descanso para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecidos estamos, porque estamos numa fase diferente aí da pandemia e nós sabemos que nós temos sido cuidados pelas Tuas mãos. Clamamos por aqueles que perderam seus entes, clamamos que o Senhor console a vida desses e que o Senhor também ajude o Brasil a sair das condições nas quais nós estamos, econômica, ideológica, até mesmo do luto, ó Deus, que o nosso país se encontra. Fica conosco e nos abençoe para que sejamos bênção na vida uns dos outros. Em nome de Jesus que oramos. Amém. É isso, galera.